Sabemos que a oração da Amidá contempla 19 bênçãos, e essa que é a principal das orações judaicas, traz na 11ª bênção um pedido pela restauração da justiça sobre a terra. E o que significa isso? Indiretamente, isso representa um pedido pela chegada do Mashiach. Se você quer saber mais, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós temos falado sobre as orações judaicas, desde a primeira oração quando nós despertamos e seguimos por todas as preces ao longo do dia. Nós temos usado por base agora a oração do Shacharit, o serviço da manhã, em que nós nos dedicamos às primeiras orações ao Eterno. E durante o serviço da manhã, claro, nós fazemos a prece da Amidá. A prece da Amidá é inspirada na oração de Ana, que deu à luz ao profeta Samuel. Ana orava em silêncio, em pé, diante do Eterno, e apenas os seus lábios se moviam. Por isso nós fazemos a oração da Amidá de forma silenciosa. Na aula anterior, nós falamos sobre o toque do grande shofar, a reunião dos judeus da diáspora, quando todos os filhos de Israel estarão reunidos na Terra Santa. Mas qual o propósito de reunir os filhos de Israel na Terra Santa, se Israel e o mundo hoje vivem um período de injustiça, um período em que a justiça está longe dos olhos da humanidade? Quando soar o grande shofar, a Bíblia diz que os reinos do mundo passarão a ser do Mashiach, e a terra que nós conhecemos hoje passará por uma grande transformação durante os dias do reinado do Melech HaMashiach, o rei e Messias de Israel. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Apocalipse, que fala exatamente disso. Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 18, nos diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, e chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Vários aspectos podem ser deduzidos destes versos, a começar pelo texto que diz que os reinos do mundo passarão a ser do Eterno e do seu Mashiach. Apesar de nós cremos que Deus domina sobre todo o universo, não dá para dizer que nós vivemos um mundo de justiça, por isso nós clamamos pela justiça, e essa justiça virá através do reino do Mashiach. Por isso todos os reinos, o reino, até em algumas versões fala os reinos e outra versão fala o reino, o mundo inteiro tornar-se-á um único reino, governado pelo Mashiach, pelo ungido do Eterno. E ele reinará pelos séculos dos séculos, significa que esse será um reino que não terá fim. Um reino que passará do Mashiach para o Eterno, mas numa continuidade, é um reino eterno, pelos séculos dos séculos. Uma outra lição que a gente aprende aqui a partir do versículo 17, que nos diz: Graças te damos, Senhor Deus. A gente percebe que os servos de Deus, os anjos de Deus, todos aqueles que buscam o reino de Deus, darão graças pela chegada do reino do Mashiach, mas isso, obviamente, não é o mundo inteiro. Hoje muitas pessoas menosprezam a Deus, menosprezam a palavra de Deus. Será que essas pessoas ficariam felizes com um reino de Deus sobre a terra? Claro que não. Por isso o versículo nos diz, versículo 18, na verdade, as nações se enfureceram. Por que as nações se enfurecem com o reinado do Mashiach, do ungido de Deus? Ora, nós vivemos com governos corruptos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo.
governos corruptos, homens sanguinários, muitas guerras, muita violência, muitos roubos, muita ganância. Você acha que essas pessoas vão se submeter voluntariamente a um reinado do Mashiach? É claro que não. Por isso, Apocalipse nos diz que as nações se enfureceram. Não apenas os governantes, mas as nações em geral se enfurecem, porque há muita corrupção no mundo em geral, não apenas nos governos. E esse texto de Apocalipse conclui com: e para destruíres os que destroem a terra. Os santos receberão o galardão, mas Deus não vai destruir a terra, Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Como eu disse, a terra passará por um período de restauração durante os dias do Mashiach. E esse período de restauração começa com a destruição daqueles que destroem a terra. Esse é o tempo de galardão dos servos do Eterno. E aí, é claro, viveremos um tempo de justiça e de paz. Por isso que nessa bênção nós dizemos que clamamos pela restauração da justiça. Mas vamos ler a bênção? Se você tem o Sidur, pegue o seu Sidur aí para entender um pouco mais. Na página 70, nós temos usado por base o Shaharit, dos dias da semana. E esse é o Sidur que nós temos usado, Sidur Rinat Israel, da editora Sefer, que você pode adquirir aí com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim. Vamos abrir aqui na página 70, usando por base, como eu disse, o Shaharit dos dias da semana. A 11ª bênção da Amidah, chamado Ashavat Mishpat, nos diz assim: Ashivah Shofteinu Kevar Ishoná Veiotzenu Kevaterhilá Vehaser Mimeinu Yagon Vanachá Umeloch Aleinu Mehirá Ata Adonai Levadecha Bechesed Overachamim Betzedek Ubemishpat Baruch Ata Adonai Melech Ohev Tzedakah Umishpat. Em português, essa bênção diz: restitui os nossos juízes como outrora, e os nossos conselheiros como nos primeiros tempos. Tira de nós a aflição e a tristeza, e reina sobre nós, prontamente, somente Tu, ó Eterno, com bondade e misericórdia, com caridade e justiça. Bendito sejas Tu, Eterno, ó Rei, que amas a caridade e a justiça. E qual é o sentido de nós pedirmos a Deus para restaurar os nossos juízes e conselheiros como outrora? É claro, isso nos remete a um tempo muito antigo, um tempo em que os filhos de Israel eram guiados, governados por homens sábios, por homens dedicados, consagrados a Deus, como Moshe Rabbeinu, como Yehoshua, Josué, como Samuel, talvez até como o período dos reis, como Davi, como Salomão, seu filho, o homem mais sábio que houve sobre a terra. Nesse período, os filhos de Israel gozavam de um governo sob a autoridade divina. E eu quero usar por base, mais uma vez, esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica, para falar um pouco mais sobre esse governo e essa restauração da justiça. Olha o que o autor nos diz na página 214. Como outrora, se refere aos anos em que os judeus tiveram o seu primeiro governo, isto é, no tempo dos reis Davi e Salomão. Os conselheiros eram os consultores. Quem nos aconselhava, como nos tempos antigos, é uma referência aos tempos e à sabedoria de Moisés e de Arão. Tecnicamente, eles não eram reis, porém deram excelentes conselhos sobre como as pessoas deveriam observar e cumprir a lei. Nesta oração, pedimos a Deus que nos dê pessoas que possam impor a lei quando os judeus não estiverem no nível espiritual no qual eles possam aceitar a lei do seu próprio acordo. Ao mesmo tempo, precisamos o esclarecimento espiritual de seus julgamentos para que sejam iguais àqueles investidos na lei por Moisés e por Aharon. Quero relembrar com vocês como era nos dias de Moisés. Pegue a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 18, que nos traz o texto quando Jetro, sogro de Moisés, vem visitá-lo e ele observa como Moisés lidava com o povo de Israel. Êxodo 18, versículo 14 ao 16, nos diz assim: Por que te assentas só
e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Olha só, os filhos de Israel não estavam apenas em busca de alguém que os aconselhava, mas estavam em busca de alguém que lhes trouxesse o que Deus queria. O povo vem a mim para consultar a Deus. Será que a gente pode dizer que os líderes hoje são aqueles a quem o povo recorre para consultar a Deus? O que Deus diz sobre isso? O que Deus diz sobre aquilo? Será que a liderança, os governos, os juízes de hoje são aqueles em que a gente pode confiar que conhecem e seguem a palavra de Deus? Claro que não, né? Versículo 16, quando tem alguma questão, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O povo de Israel tinha confiança de que Moisés saberia os estatutos, as leis de Deus, e a partir daí julgasse com sabedoria. E um outro exemplo, como mencionado, é o rei Davi. Se nós lermos na Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de situações em que Davi agiu conforme a vontade de Deus. Não por acaso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Vamos ler Salmos 89, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Mas o que está falando aqui? Davi, que se tornou o rei de Israel, que foi ungido por Samuel, a mão de Deus seria firme com ele. Davi governaria segundo a mão de Deus, segundo a direção de Deus. E o braço de Deus o fortaleceria. O governo de Davi seria fortalecido através do sustento que vinha, do fortalecimento que vinha das mãos do Eterno. Um outro exemplo, é claro, é o rei Salomão, como mencionado no livro. O rei Salomão, qual era o nível de sabedoria dele, demonstrado por ele? Bom, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 32, nos diz: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábios do que Etan, Ezraíta, do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E a gente sabe sobre a história de Salomão, do julgamento das mulheres que tinham bebês e que habitavam na mesma casa, e as pessoas vinham para ver a sabedoria de Salomão. É por isso que nós buscamos, nessa prece, que Deus restaure os juízes como outrora, restaure aqueles que governavam aos filhos de Israel com essa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem da Torá. E voltando ao livro, na página 213, nós temos escrito assim: diz o Talmud que quando um juiz judeu julga corretamente, ele se torna um parceiro de Deus na criação do mundo. O sistema legal judaico não foi constituído para ser meramente um tratado social, sendo o único interesse de Deus o estabelecimento da lei e da ordem. As leis sociais judaicas foram designadas para dar continuidade à experiência do Sinai e para trazer a realidade de Deus em nossas vidas cotidianas. Uma pessoa que tente implementar estas leis torna-se um parceiro de Deus ao preservar a revelação de Deus ao mundo. Sabemos que quando o Mashiach vier instaurar o seu governo sobre a terra, vários profetas falaram a respeito disso. Isaías, o principal deles, fala que Mitzion Tetze Torah Odivar Hashem Yerushalayim. Então, isso nos remete que quando nos dias do Mashiach estivermos vivenciando uma vida de Torá, uma vida cuja lei sairá de Jerusalém, a palavra de Deus. É claro, como diz aqui o livro, o Talmud aponta que quando um judeu julga corretamente, ele se torna um parceiro de Deus na criação do mundo. Quando o Mashiach estiver aqui, ele vai ser
o governo de Deus sobre toda a terra. Por isso que quando a gente faz essa prece, quando a gente busca esse entendimento nessa prece, a gente passa a aprender cada vez mais sobre a chegada do reino do Mashiach. E passamos a ansiar, obviamente, por um período em que a justiça estará sobre toda a terra. Mas quando foi que o povo do Eterno se afastou dos bons costumes, dos bons juízes que governavam segundo a vontade de Deus? Porque houve em algum momento um rompimento, quando os filhos de Israel deixaram de querer andar conforme os padrões de Deus para andar conforme os padrões do mundo. Desde antes do rei Davi e Salomão, quando eles pediram um rei. Vamos recorrer novamente ao livro aqui, na página 209, está escrito assim: o erro dos judeus em relação a Samuel foi que eles queriam um rei ao invés de Samuel, e não além de Samuel. Eles aspiravam pela ordem social sem a inspiração divina, que deveria tê-la precedido, e que deveria ter sido a base sobre a qual a ordem social repousaria. Eles apenas queriam um governo que governasse como todos os demais governos do mundo. Foi por isso que Deus disse a Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Trazendo um contexto, Samuel já estava ficando ancião e idoso, e ele colocou seus filhos como juízes, mas os filhos de Samuel não andavam propriamente nos conceitos da Torá. Ainda assim, juízes colocados pelo profeta, pelo homem de Deus. Aí chegamos no versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 8, que diz assim: então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. O problema dos filhos de Israel de se afastar de Deus foi nesse versículo, quando eles quiseram ser iguais às demais nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Claro que sabemos que o primeiro rei, não escolhido por Deus, mas pelo próprio povo, o rei Saul, que também não era exemplar diante do Eterno. E Deus o tira para que colocasse Davi como rei de Israel. Mas quando o povo de Israel escolhe o caminho de afastar-se do Eterno, ainda que o rei fosse justo, o povo ia se desviando cada vez mais. Então teve Davi, depois Salomão, e depois o reino de Israel passa a se dividir em dois reinos e já não mais se submete plenamente à vontade de Deus e a uma vida de Torá, o que é muito triste, é claro. Mas é uma promessa de um reino de caridade e de justiça, conforme a bênção nos diz. Se há essa promessa, quando ela vai se cumprir? Quando se dará? E de onde é baseado esse texto? De onde vem essa parte em que a gente anseia por um reino de justiça? Vamos às palavras do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 13 ao 15, ele nos diz assim: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos. Olha só, te prostituíste, quer dizer, Israel se contaminou com os reinos estranhos, com os povos estranhos, desde quando escolheu o caminho de ser como eles. Te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Opa, aqui está falando pastores no plural. Sim, Apocalipse fala que nós seremos reis e sacerdotes. Então não haverá apenas o rei Mashiach. Ele será rei sobre todos, mas aqueles que forem salvos, que forem transformados,
e que tiverem uma vivência de Torá serão os reis e sacerdotes, os pastores do povo. Mas esses versos de Jeremias nos remetem, obviamente, às bênçãos anteriores da Amidá. E aqui, novamente, eu falo para vocês que vocês podem clicar na playlist de orações judaicas e ver desde a primeira bênção da Amidá e cada uma conectada com as demais na sequência. Esses versos de Jeremias nos apontam que o povo de Israel devia reconhecer a iniquidade, reconhecer a sua própria transgressão contra Deus. Ora, reconhecer a iniquidade, reconhecer a transgressão nos remete à bênção do arrependimento e nos dá a oportunidade de fazermos techuvá, de nos retornarmos para o caminho do Eterno, reconhecendo assim o nosso pecado e buscarmos uma vida de Torá. Só assim, a promessa de voltar a ter pastores segundo o coração do Eterno, como o rei Davi, com conhecimento, com inteligência, como o rei Salomão, só assim essa promessa vai se cumprir, quando nós estivermos dispostos a fazer techuvá. Não apenas eu, não apenas Ahavat Hesed, mas todos os judeus se comprometendo com uma vida de Torá, uma vivência de Torá. E todos nós, então, sendo instruídos no caminho de Moshe, o caminho da Torá, é claro. Mas o que tudo isso tem a ver com o Mashiach? Vamos às palavras do profeta Ezequiel agora. Ezequiel, no capítulo 34, versículos 23 e 24, ele nos fala assim: suscitarei para elas, quem são elas? As ovelhas do povo de Israel, um só pastor, e ele as apacentará. Veja, um só pastor. O meu servo Davi é que as apacentará. Ué, mas o meu servo Davi? Sim, Mashiach, filho de Davi. Todos os rabinos apontam para isso, que está falando de Mashiach, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, essa é uma promessa de Deus, lá em Ezequiel capítulo 34. Se você quiser ler mais, você pode ler Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 22. Mas nós vamos ler aqui, para encurtar o vídeo, a partir do versículo 27, que nos diz assim: o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Deus remete de volta ao tabernáculo, ao Mishkan do tempo de Moshe. E isso nos traz a esperança, é claro, do Mashiach, quando o tabernáculo de Deus, ou o templo de Deus, será reerguido em Jerusalém, e as nações finalmente saberão que Deus santifica a Israel. Este que governará é o Melech HaMashiach, o filho de Davi, o rei ungido de Deus. E esse rei ungido de Deus para nós, claramente, é Yeshua ben Davi. Conforme nós vemos em vários versículos da Brit Hadashah, você pode ler em Mateus capítulo 12, versículo 23, quando fala é este, o filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9, também fala a respeito disso. E na sua vinda, na vinda de Yeshua como rei, como Mashiach prometido aos filhos de Israel, Isaías capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 9, nos fala de como será o reino do Mashiach. Vamos ler aqui apenas os versículos 4, 5 e 9. Isaías capítulo 11 nos diz assim: julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Por isso, as nações se enfurecem. Deus fala que através do Mashiach, com o sopro dos seus lábios, o perverso morrerá. Versículo 5: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Justiça, justiça, justiça. Versículo 9: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, cada vez que nós dizemos na nossa prece, restitui os nossos juízes como outrora, e os nossos conselheiros como nos tempos antigos, remove de nós a tristeza e suspiro
e reina sobre nós. Nós estamos falando, Deus, faça com que venha o Mashiach e que o Mashiach possa instaurar o seu governo sobre toda a terra. Mas para isso, nós precisamos fazer teshuvá, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados e ansiarmos a cada dia. Shaul Hashalia fala, toda a criatura, toda a criação geme com dores de parto, aguardando a restauração de todas as coisas. Toda a criação, mesmo aqueles que não conhecem Mashiach, geme, sofre. E há uma ardente expectação pela chegada do Mashiach. E quando o Mashiach vier, um reino de justiça se cumprirá. E essa prece restitui os nossos juízes como outrora. É um clamor por juízes que nos guiem conforme a Torá. Por isso é tão importante nós entendermos a Amidá, entendermos cada uma das 19 bênçãos e aprendermos que nossa vontade deve ser cada dia maior pela chegada do Mashiach. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te traga cada vez mais a esperança pelo toque do grande shofar, quando os reinos do mundo virão a ser do Senhor e do seu ungido. Se você gostou, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar com pessoas, para que elas também tenham a esperança por dias melhores, a esperanças por juízes conforme a Torá. E que Deus permita que nós sejamos encontrados dignos de participarmos do reino do Mashiach. Grande abraço, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Shalom. Tchau.